Imagina que você está numa conversa com alguém que claramente está bem financeiramente. Não ostenta, não fala de investimento, não dá conselho, mas tem algo nessa pessoa que você percebe sem conseguir nomear direito. Uma calma, que não é indiferença, uma segurança, que não é arrogância. E quando você tenta puxar o assunto de dinheiro, ela desconversa com naturalidade, como se o dinheiro fosse uma parte da vida que não precisa de audiência para existir. Você sai dessa conversa pensando, o que essa pessoa faz que eu não estou vendo? A resposta quase nunca está no que ela faz com o dinheiro, está no que ela faz antes de qualquer decisão financeira. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre o que realmente separa quem constrói de quem continua tentando. E pode anotar isso, porque pouca gente vai te contar. Daqui a pouco eu vou nomear esse comportamento de forma que você vai conseguir identificar se tem ou não tem ele hoje. E a resposta vai surpreender. Você provavelmente já tentou melhorar sua vida financeira de alguma forma. Talvez tenha estudado sobre investimentos, feito uma planilha, seguido um método, lido um livro, assistido vídeos sobre o assunto. E mesmo com tudo isso, a sensação que persiste é de que existe algo que as pessoas que estão bem financeiramente sabem que você ainda não descobriu. Um segredo não declarado. Uma peça que falta. A real é que essa peça existe, mas ela não está onde a maioria das pessoas procura. Não está no investimento certo. Não está na planilha mais sofisticada, não está no método mais famoso, ela está num comportamento, um único comportamento, tão presente em quem está construindo patrimônio que virou invisível para quem tem, e tão ausente em quem não está chegando a lugar nenhum que nunca foi identificado como o problema. Vamos começar pelo que esse comportamento não é. Não é disciplina, no sentido que a maioria das pessoas entende. Disciplina sugere esforço constante, resistência diária, uma batalha que precisa ser vencida toda vez que uma tentação aparece. E aqui está o primeiro ponto importante. Pessoas financeiramente fortes quase nunca descrevem a relação delas com dinheiro como uma batalha. Elas descrevem como uma rotina, algo que simplesmente acontece, que não exige energia especial, que não depende de como estão se sentindo na segunda-feira de manhã. Isso não é porque são pessoas diferentes, é porque o comportamento que desenvolveram eliminou a maioria das batalhas antes que elas comecem. E aqui é onde a maioria das pessoas erra sem perceber. Quem depende de disciplina para guardar dinheiro está sempre lutando contra o próprio impulso. Quem desenvolveu o comportamento certo raramente precisa lutar contra coisa nenhuma, porque o dinheiro já foi para o lugar certo antes que o impulso tivesse chance de aparecer. Não é conhecimento técnico também. Pode anotar isso porque pouca gente vai te contar. Conhecimento técnico sobre finanças tem um papel, mas é um papel menor do que parece quando você está no começo da jornada e ainda não sabe por onde começar. Pesquisas em psicologia financeira mostram que o fator com maior correlação com saúde financeira de longo prazo não é o nível de conhecimento técnico da pessoa, é a capacidade de tomar decisões financeiras de forma proativa em vez de reativa. Proativa significa que a decisão é tomada antes que o dinheiro chegue disponível para ser gasto. Reativa significa que a decisão é tomada depois, quando o dinheiro já está na conta, já criou a sensação de disponibilidade e já ativou todos os mecanismos que empurram para o gasto imediato. A diferença entre as duas não é inteligência, não é conhecimento, não é disciplina, é o momento em que a decisão é tomada. E esse momento é o comportamento que estamos investigando. Aqui está o nome dele, decisão antecipada. Parece simples demais. E é, mas a simplicidade não diminui o impacto. Na verdade, é a simplicidade que explica por que quem tem esse comportamento nem percebe que tem. Porque virou tão natural que parece óbvio. Decisão antecipada é o comportamento de definir o destino do dinheiro antes que ele chegue. Não depois de pagar as contas, não com o que sobrar, não quando der. Antes do salário cair na conta, antes do bônus ser recebido, antes do dinheiro extra aparecer. O dinheiro já tem um endereço esperando por ele, e esse endereço foi definido num momento de calma, de clareza, de ausência de pressão imediata. Não no fim do mês, quando o orçamento já foi comprometido, não numa sexta-noite, quando o cansaço fala mais alto, não num momento de estresse, quando qualquer recompensa imediata parece mais urgente do que qualquer plano de longo prazo, numa hora tranquila
tranquila, com a cabeça fria, sem pressão de nenhum lado. Para entender por que isso faz tanta diferença, precisa entender como o cérebro lida com o dinheiro disponível. Quando o dinheiro está na conta e parece disponível, o cérebro processa de uma forma específica. Ele cria o que os psicólogos chamam de efeito de disponibilidade percebida. Em termos simples, dinheiro que parece disponível cria uma pressão implícita para ser usado. O cérebro interpreta a disponibilidade como oportunidade e a oportunidade como algo que precisa ser aproveitado antes que desapareça. É por isso que o dinheiro na conta tende a ser gasto. Não necessariamente por irresponsabilidade, mas porque o cérebro foi construído para responder à disponibilidade de recursos, e dinheiro parado numa conta corrente é o sinal mais claro de disponibilidade que existe. A decisão antecipada desativa esse mecanismo. Quando o dinheiro já tem destino antes de chegar, ele nunca entra no ciclo de disponibilidade percebida. Nunca fica parado na conta criando a pressão implícita de ser usado. Ele passa direto de entrada para destino, sem parar num lugar onde o cérebro possa processá-lo como recurso disponível para outras coisas. Não é força de vontade que resolve isso, é arquitetura. Você não precisa ser uma pessoa mais forte, precisa construir um sistema que não depende da sua força. Agora deixa eu te mostrar como esse comportamento aparece na prática, porque decisão antecipada não é um conceito abstrato, é uma série de comportamentos concretos que quem tem pratica sem pensar muito a respeito. O primeiro é a transferência automática. No dia do salário, antes de qualquer outra movimentação, um valor definido vai automaticamente para uma conta separada. Não é uma decisão que precisa ser tomada toda vez. Foi tomada uma vez, no momento de calma, e depois o sistema executa sozinho. Quem tem esse comportamento não precisa decidir guardar todo mês. A decisão já foi tomada. O sistema cuida do resto. O segundo é o orçamento por destino, não por categoria. Em vez de controlar quanto vai em cada categoria de gasto, a decisão antecipada define quanto vai para cada destino antes que o dinheiro chegue. Quanto vai para reserva de emergência, quanto vai para objetivo de curto prazo, quanto vai para investimento de longo prazo, quanto vai para gastos do mês. O que sobra depois dos destinos definidos é o que pode ser gasto com liberdade, sem culpa, sem planejamento adicional, porque os destinos importantes já foram servidos. O terceiro é a regra do dia seguinte para compras não planejadas. Qualquer compra que não estava nos planos espera 24 horas antes de ser feita, não porque seja proibida, mas porque 24 horas é tempo suficiente para o cérebro sair do modo de impulso e entrar no modo de avaliação. E na maioria das vezes, 24 horas depois, a urgência que parecia real some ou permanece, confirmando que a compra faz sentido. De qualquer forma, a decisão é tomada num momento diferente do impulso inicial, antecipada, com mais clareza, com menos pressão. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não espera. A decisão antecipada não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. Quando uma pessoa pratica a decisão antecipada de forma consistente ao longo do tempo, algo muda na forma como ela se enxerga. Ela para de se ver como alguém que tenta guardar dinheiro e começa a se ver como alguém que guarda dinheiro. Parece uma diferença pequena de linguagem. Não é. Pesquisas sobre identidade financeira mostram que essa distinção muda completamente o padrão de decisão. Quem se vê como alguém que tenta guardar precisa tomar uma decisão nova toda vez. Precisa se convencer de novo. Precisa reunir motivação de novo. Quem se vê como alguém que guarda age de forma consistente com essa identidade. Guardar não é uma batalha. É simplesmente o que essa pessoa faz. E a identidade não muda com uma decisão grande e dramática. Muda com decisões pequenas e repetidas que vão acumulando evidência de quem você é. Cada transferência automática é uma evidência. Cada compra que esperou 24 horas é uma evidência. Cada mês que termina com algo guardado é uma evidência. Evidências acumuladas viram identidade. E identidade é o que sustenta o comportamento quando a motivação vai embora. Porque motivação oscila, todo mundo sabe disso. Identidade não oscila da mesma forma. Você não acorda num dia sem motivação para ser quem você é. Tem um momento nessa jornada que quase todo mundo que está desenvolvendo decisão antecipada passa. É o momento em que o sistema encontra resistência real.
Um mês mais apertado, um imprevisto que consome o que foi guardado, uma sequência de eventos que faz parecer que o esforço não está valendo. E a tentação que aparece nesse momento é a mais perigosa de todas. Não é a tentação de gastar num impulso, é a tentação de pausar o sistema. Esse mês foi difícil, vou pular a transferência automática e compensar no próximo. E aqui está onde a maioria das pessoas que está tentando desenvolver esse comportamento perde o que construiu. Porque pausar o sistema não é só uma decisão financeira, é uma decisão de identidade. É dizer para o cérebro que esse comportamento é opcional, que pode ser suspenso quando fica difícil. E comportamento opcional nunca vira identidade. A resposta correta no mês difícil não é pausar, é reduzir. Em vez de transferir R$ 300, transfere R$ 50. Em vez de R$ 50, transfere R$ 10. Em vez de R$ 10, transfere R$ 1. Não pelo valor, pelo sinal que o comportamento continuado envia para o próprio cérebro. O sinal de que esse é quem você é, independente de como o mês está. E esse sinal, repetido ao longo do tempo, é o que transforma a tentativa em identidade. 3 formas de começar a desenvolver decisão antecipada hoje. A primeira é definir um valor e uma data de transferência automática agora, depois de calcular o orçamento perfeito, não quando a situação financeira estiver mais estável. Agora. Com qualquer valor, o comportamento começa antes da perfeição. A segunda é criar uma conta separada, exclusiva para o dinheiro que está sendo construído. Não a poupança da mesma conta corrente. Uma conta diferente, preferencialmente em outra instituição, que exige um passo a mais para acessar. Esse passo a mais é a fricção que protege o dinheiro dos impulsos do dia a dia. A terceira é adotar a regra do dia seguinte para qualquer compra acima de um valor que você mesmo define. Pode ser R$ 100, pode ser R$ 50. O valor não importa tanto quanto o hábito de criar espaço entre o impulso e a decisão. Essas 3 práticas não são técnicas financeiras sofisticadas, são formas de colocar a decisão antecipada em funcionamento antes que a motivação acabe. Porque a motivação vai acabar. Sempre acaba. O sistema é o que continua depois que ela vai. Voltando àquela pessoa da conversa. A que estava bem financeiramente sem ostentar, sem dar conselho, sem falar sobre método nenhum. A calma que você percebeu nela não era indiferença, era o resultado de anos de decisões antecipadas que eliminaram a maioria das batalhas antes que elas começassem. O dinheiro dela não estava disputando espaço com impulsos toda semana. Já tinha destino. E quando o dinheiro tem destino, a vida financeira deixa de ser uma sequência de batalhas contra si mesmo e começa a ser uma rotina que simplesmente funciona, sem drama, sem sacrifício visível, sem precisar comentar com ninguém. Porque quem chegou lá não vê mais como conquista, vê como parte de quem é. E é por isso que nunca comenta. Não porque seja segredo, porque virou tão natural que nem lembra mais que um dia foi uma decisão. Se esse vídeo nomeou algo que você já sentia, mas não conseguia identificar, deixa o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que estão procurando a resposta no lugar errado. Comenta aqui embaixo. Você já pratica alguma forma de decisão antecipada no seu dia a dia? Ou identificou algum momento em que deveria ter praticado e não praticou? Me conta. Eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que vive buscando o método financeiro perfeito sem chegar a lugar nenhum, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Porque talvez o que está faltando não seja mais um método, seja esse comportamento que ninguém ensina porque quem tem nem percebe que tem.